Ah, eu comprei 90 centavos, foi para R$ 2, ganhei dinheiro. Eu falei, você ganhou quanto? Ah, ganhei R$ 2.000. E aí, mudou sua vida? Agora, professor, nós estamos com uma taxa Selic alta, 13,75%. Até então, o Banco Central sinalizava, né, que não vai abaixar, porque a inflação está alta, portanto, a gente tem que manter ali. O que que você acha? É hora de investir só em renda fixa ou não? O cenário de bolsa ainda é muito positivo? Essa pergunta é muito legal, porque geralmente quando a taxa de juros está alta, né, você tem a atração de investidores para renda fixa. Isso é natural. Isso é natural que ocorra. E até o próprio capital, o grande capital, né, o capital dos bancos, o capital dos fundos, ele acaba se direcionando para esse tipo de investimento, né, que é a renda fixa. Eu já tenho uma visão diferente, né? Eu sempre na contramão do mercado. Eu vejo os momentos em que a taxa de juros está alta como momento de oportunidade na bolsa, porque justamente como o capital foge da bolsa, você cria muitas oportunidades, né. Então, assim, aquele investidor que souber, administrar essa volatilidade, entender que o momento é um momento que realmente é um momento delicado para ações, um momento que pode ter volatilidade, que você pode comprar uma ação que está barata, ela pode ficar mais barata ainda, mas as oportunidades estão aí no mercado. Então você tem hoje a bolsa de valores, se você vê por alguns indicadores, como preço-lucro histórico, ela está no momento mais barato dos últimos 20 anos. Mais barato que até da pandemia, né, Mais do barato que da pandemia, mais barato do que no impeachment da Dilma e mais barato do que lá na crise do subprime, pelo indicador preço-lucro histórico, né. Então, se você tem essa análise, tem essa compreensão que você tem boas oportunidades no mercado de ações, você é um momento interessante para fazer investimentos, né, nesse mercado. Quem não tem essa cabeça, né, quem não tem esse mindset preparado, aí eu falo, realmente, então melhor você, né, não conservador, né, vai mais ser pra mais conservador, né, deixa uma parte do seu patrimônio em renda fixa, né, mas eu acho que a exposição em renda variável sempre é importante. O que vai te deixar livre financeiramente, o que vai deixar a pessoa, eh, com liberdade financeira, não é renda fixa, né, é o investimento em renda variável. A verdade é essa, no longo prazo, né, o grande veículo construtor de riqueza, construtor de patrimônio e construtor de renda passiva é a renda variável. Eu não conheço nenhum grande investidor, você fala: "Ó, esse aqui é um grande investidor de renda tem que fixa". correr um risco, né, mas é É. um risco que a pessoa tem que Risco controlar, calculado, né, né. É um risco emocionalmente ali. calculado, exatamente. Você tem o ri que eu falo, se você escolhe bons ativos e você tem uma boa diversificação, a diversificação ela acaba matando o risco, né. O risco ele está em 2 fatores, você focar muito no curto prazo, você focar muito no preço, na ação, o que está acontecendo com o preço, aí a pessoa fica nervosa porque está desvalorizando, aí o risco, ela entende volatilidade como risco e não como oportunidade. Então ela pode, de repente, vender com prejuízo, ela pode porque ela não tem uma visão de longo prazo, né. Então a pessoa olhar a curto prazo, olhar o preço e focar muito na questão da valorização, quando você investe com foco somente na valorização, você tá correndo o risco. Por quê? Porque você está se expondo à volatilidade de uma forma, que não é uma forma saudável, né, que eu vejo que as pessoas acabam sofrendo muito nesses momentos de onde a bolsa não está tão favorável. A bolsa é cíclica, ela tem ciclos de alta, ciclo de Mas baixa. tem muita oportunidade, que nem você falou, né, tem Exato. pesso Nós estamos num ciclo de baixa. As oportunidades estão na mesa, né, professor? Nem Exatamente. tudo é oportunidade, né, professor? Nem tudo é o que eu falo, nem tudo nem todas as ações que o preço está caindo, elas estão ficando mais baratas. O que O tem de gente falando de lojas americanas: "Pô, Exatamente. caiu 90%, vou comprar, porque, meu, não é possível cair mais". É possível sim, né, professor? Sim, claro. O preço pode cair e a ação pode ficar mais cara. A pessoa: "Tá maluco? Que é isso?", né. Mas é verdade, o preço de uma ação pode cair e ela pode ficar mais cara. E o preço da ação pode subir e ela pode ficar mais barata. Aí a pessoa fala: "Mas como assim, Vicente? Isso não tem lógica".
Aí eu uso um exemplo que é interessante para explicar. Imagina que o preço da ação, André, subiu 50%. Aí a pessoa fala, pô, 50%, estou ganhando 50%. Mas o lucro da empresa cresceu 200%, entendeu? E é uma empresa que vem crescendo o lucro já há bastante tempo, com bastante regularidade. Aí você pensa assim, peraí, essa empresa, por mais que o preço tenha aumentado, o lucro dela está aumentando muito mais. Então o preço dela, apesar de estar aumentado, ainda está defasado em relação ao lucro. Então, ou seja, ela aumentou o preço, mas ela está mais barata. E o caso das Americanas é um caso emblemático, né? Foi o maior. Não lembro de um caso na Bolsa de Valores, a não ser ali o grupo OGX, né? Exato. Que tenha. A Via Varejo teve, mas foi muito pouco, né? Foi coisa de 1 bilhão, se não me engano. Foi pouco. Porque lojas americanas estão falando agora em 40 bilhões, né? Exatamente. É um valor muito. Teve a história do Banco Pan-Americano, que era do Silvio Santos, que, se eu não me engano, foi algo em torno de 8 bi. Que eu lembro que o Silvio Santos até colocou o SBT na jogada, ele colocou o peito à frente. E muitas pessoas, inclusive, professor, estão criticando digamos assim, as 3 referências, né, de lojas americanas, que é o Jorge Paulo Lemann, Sucupira e o Sucupira e o Teles, né? Dizendo que eles, como bilionários, eles deveriam estar colocando parte do patrimônio ali para restituir os acionistas minoritários que perderam 90% do dia para a noite. Até queria saber da sua opinião. Lojas americanas, nesse momento, é furada ou é uma oportunidade? Como você enxerga o case e até mesmo a participação desses bilionários frente aí a toda essa questão? Eu acho que hoje é uma furada, lojas americanas, né? Eu conheço gente que comprou ali quando foi para 90 centavos, aí depois foi para R$2. Ah, eu comprei 90 centavos, foi para R$2, ganhei Eu falei, você ganhou quanto? Ah, ganhei R$2.000. E aí, mudou sua vida? Exato. E o risco que você correu? E o risco que você correu, né? Eu falei, isso não muda a vida de ninguém, né? Esses pequenos ganhos, esses pequenos trades, né? Tem uma frase do Charlie Munger, que eu gosto muito, que é o sócio lá, o companheiro do Warren Buffett na Berkshire Hathaway, que é muito legal. Ele fala assim, o grande ganho não está na compra nem na venda, está na espera. Essa frase eu acho fantástica, né? E é justamente isso. O investimento em ações não é 1 ano, não é 2 anos, não é 5 anos. É 20 anos, 25 anos, 30 anos. Aí a pessoa pergunta para mim, quanto que é o longo prazo? Eu falo, o longo prazo é 20 anos. Né? Mas o caso das americanas, qual é o problema hoje? Né? O problema é que você tem uma estrutura de endividamento muito grande, né? A empresa vai entrar em recuperação judicial, ela já estava muito endividada antes. Então, assim, a gente não sabe avaliar até que ponto ela vai ser capaz de sair dessa recuperação judicial, né, e se firmar aí de novo no mercado. A gente sabe que o setor de varejo é um setor muito complicado. Eu não sou tão radical, né? Falo assim, eu não invisto em varejo. Eu acho que tem empresas de varejo que, em determinados momentos, elas estão com preço, que eu falo, está tão barato, que se... o patrimônio que a empresa tem, né? A empresa está tão barata que, se ela deixar de ficar ruim e ficar mais ou menos, ela não precisa nem ficar boa. Ela já vai valorizar muito, né? Então, assim, em alguns casos, o valuation é tão atrativo que compensa o risco. Você não tem para onde cair mais, né? Mas no caso das americanas, você tem um risco muito grande, porque você não sabe o que pode sair daquele... Pode quebrar, né? A empresa pode ir à falência. Pode quebrar. Você não sabe se tem mais esqueletos para sair do armário, né? Que a gente fala, né? Se mexer ali, vai que sai mais coisa, né? O que está escondido Você acha que ali teve dentro. fraude, professor? Sabe, porque assim, então tem que investigar a coisa, né? Mas 40 bilhões é muita coisa, né? Assim, o presidente do Itaú, o presidente do BTG, e inclusive o presidente Lula, falaram que foi fraude, né? Que foi um golpe. Tanto é que os bancões estão todos ali entrando com ações contra lojas americanas. Enfim, a coisa não... Eu até ia perguntar isso, como é que vão né? ficar... Eu até ia perguntar como é que ficam os bancos agora. Porque tem muita gente que tá falando, pô, e agora? Eu invisto em tal banco, como é que vai ficar essa situação toda, né? Pegando a primeira pergunta, que é mais polêmica, se é fraude ou não. Realmente, eu não tenho como saber, né? Teria que estar participando da auditoria lá dentro da empresa, olhando as contas, né? Porque é fácil a pessoa falar, é fraude. Mas tem que olhar, né? Alguma coisa errada tem, né? Mas tem que entrar, entender o que houve, como é que foram as movimentações,
quem sabia, quem não sabia. Então, isso não tem como a gente entender hoje. E o papel da casa de análise, né, como a VG Research, como empresa que faz recomendações para os clientes, é o seguinte: a gente tem que falar assim, ó, no estado atual de informações, a gente não tem informações suficientes para poder construir um case que nos dê segurança para recomendar esse ativo, né? Então a gente não recomenda por isso. E quando estava caindo, ela veio caindo também, né? Após a fusão com a B2W, ela chegou a R$ 120, ela foi caindo, né, para 9, para 7. E o pessoal falava: "Ih, Vicente, Americanas está caindo, tá barato". Eu falei: "Tá caindo, mas não, a empresa pode cair, mas pode continuar cara", Exato. né? Então eu falava, a gente sempre teve uma visão bem restritiva em relação aos americanos por conta da alta dívida, da baixa entrega de margem líquida, de rentabilidade, etc. Então a gente tinha outras preferências no setor. Então a gente ficou de fora, sempre ficou de fora das lojas americanas. Agora, então, com esse problema todo, a gente realmente ficou mais de fora ainda, né? A gente até, se for, a nossa recomendação seria vender. Você vende, porque não sabe. Mesmo no preju, grande vende. Exatamente, não sabe o que vai acontecer, né? Porque o cara fala, caiu tanto que não vai cair mais, vou segurar, vou esperar dar um respiro. E às vezes não vem esse respiro, pode cair mais ainda, né? Ela pode ir para centavos, vê o caso da IRB. A IRB agora está R$ 20. E olha que a IRB foi o quê? 600 milhões? Que descobriram de fraude no balanço, foi bem menor do que lojas americanas. Exatamente. Né? Não, o que eu falei da IRB, que ela estava centavos, aí ela fez um grupamento. Sim. Aí foi para R$ 20 a ação, R$ 30, não lembro quanto foi. Aí agora caiu de novo. Continuou caindo. Então, assim, o que é centavo, a pessoa fala, de centavo não passa. Passa, porque a parte de grupo faz um grupamento e pode continuar caindo. Exato. Né?